que aconteceu na classificação sprint do GP dos Estados Unidos de 2025. Um horário diferente do que a gente está acostumado a ter as sessões da F1 tradicionalmente. Agora começando às 6h30 da tarde a classificação sprint. Agora a gente vai seguir essa lógica das corridas mais à tarde, que na verdade eu até prefiro. Para assistir como espectador assim, eu até acho melhor para assistir as corridas e todas as sessões assim sem nenhum problema também. E a gente teve aqui então a nossa antepenúltima sprint do ano. A gente ainda vai ter mais 2 sprints, que vão ser Interlagos e Qatar, que vão seguir junto aí nessas 6 rodadas finais ali, intercalando sprint sem sprint, sprint sem sprint, sprint e a última rodada, obviamente, sem sprint. Então, de tudo isso, bora ver tudo que aconteceu na classificação sprint do GP dos Estados Unidos de 2025. No SQ1, que foi bem caótico, a gente teve as quedas de Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto e Oliver Bearman. E a gente vai começar, obviamente, para você que talvez não tenha assistido, você viu aí no gráfico, né, que apareceu na tela para você, falando sobre o resultado do SQ1, que o Bortoleto foi o único piloto que não fez um tempo. E por que ele não fez um tempo? O que aconteceu? Basicamente, ele chegou a fazer a primeira volta dele, ele tentou fazer a primeira volta, mas ele acabou ultrapassando o limite de pista e por conta disso o tempo dele foi deletado. Então ele saiu para uma segunda volta, só que a segunda volta acabou sendo meio problemática, porque eles liberam primeiro o Hülkenberg, que já tinha uma volta garantida, depois o Bortoleto, e o Bortoleto se envolve ali no meio de um tráfego de carros que atrapalha um monte de gente, não só o Gabriel, muita gente acaba sendo atrapalhada, inclusive o próprio Yuki Tsunoda, que a gente vai falar daqui a pouco, e teve até uma cena meio bizarra envolvendo o Yuki ali, mas tem até um comentário pra gente falar sobre isso. O Mesra73 disse: a Sauber errou muito em soltar o Bortoleto depois do Hülkenberg na segunda tentativa do SQ1. Não estou dizendo que a Sauber está sabotando o Bortoleto, óbvio que não, mas foi um grande erro soltar o piloto que ainda não tinha tempo atrás do que já tinha um tempo bom. Perderam a chance de ter os 2 carros no SQ3 e parabéns ao Hulk pelo P4, ele mandou muito bem. Já fica aí o spoiler, né, da posição do Hulk, a gente fala mais sobre isso quando chegar lá no SQ3, mas a verdade é que o Bortoleto comete sim um erro, ele erra na sua primeira tentativa de volta, tem seu tempo de volta deletado, num final de semana que parece que a Sauber tá com o carro pra ir bem. A gente pode ver pela própria classificação que o Hülkenberg consegue fazer nessa classificação sprint, deixando a desejar por conta desse erro, mas na sua segunda tentativa de volta que ele poderia ter tentado passar pro Q2, pro SQ2 no caso, ele acaba ficando preso ali num bolo de carros, sai um monte de carro junto, ninguém sabe quem vai entrar primeiro, quem vai entrar depois, e a Sauber realmente poderia ter liberado ele antes do Hulk. É que geralmente as equipes têm algum acordo pré-determinado para essas coisas nos finais de semana, mas ainda assim é algo que eles poderiam ter feito, pensando em proteger o piloto que ainda não tinha um tempo suficiente para passar pro SQ2. Daí, por conta disso, o Bortoleto acaba não conseguindo fazer uma boa segunda volta, não consegue fazer uma segunda volta por conta de todo esse caos, e acaba sim caindo então no SQ1, e meio que destrói a corrida dele, a possibilidade de uma boa corrida no final de semana. A gente até tem um comentário aqui do Cage. Bortoleto nos mostrou que sabe fazer milagres saindo da P20. Será que veremos ele na parte de cima da tabela, se referindo à corrida que ele fez em Monza, né, o Gabriel, quando estava na Fórmula 2 ainda. No GP de Monza ele larga da 22ª colocação no caso, né, não da P20, da P22, que é a Fórmula 2, em último lugar são 22 carros, e de lá ele acaba tendo que remar, e daí ele acaba vencendo a corrida principal ele vence, ele larga de último e vence, e a sprint ele rema até o 8º lugar e consegue terminar na zona de pontuação, empatado, ele cruza a linha de chegada exatamente ao mesmo tempo que o Dennis Hauer. Inclusive tem um shorts que eu postei do clube da F1, se não me engano o último shorts que eu postei do clube da F1, exatamente contando essa história de quando ele cruzou a linha de chegada ao mesmo tempo que o Dennis Hauer e os dois ficaram empatados em 8º lugar, como o 8º lugar valia 1 ponto, então cada um recebeu meio ponto por isso. A esperança sempre vai ser a última que morre, mas na situação da Fórmula 1, pela condição de como funcionam os carros, pela condição de como é a situação de uma corrida, mesmo sendo sprint, acho muito difícil que ele consiga ir para a zona de pontuação, até porque assim, pensando no que é o principal ainda do final de semana, né, pensando ali na Fórmula 1, pensando no que é o importante para a Sauber como uma equipe de Fórmula 1, é isso que eu quis dizer, eles vão ainda eles vão conversar com o Bortoleto e a conversa vai ser tipo, não força, não tem por que forçar. Não vamos forçar, não temos que inventar nada. Assim, pra Sauber, ter um piloto se arriscando, ultrapassando 12 carros, brigando posição numa corrida sprint por 1 ponto,
não necessariamente vale a pena. Então provavelmente a instrução dele pra corrida amanhã é faz a sua, entrega o carro e foca na classificação, que vai ser amanhã também, pra poder focar em tentar trazer o melhor resultado possível, e lá na corrida aí você batalha pra trazer os melhores pontos, largando de uma posição melhor. O fato é que, assim, a sprint pras equipes de fundo, largando lá do fundo, pouco importa, a não ser que aconteça um caos, um desastre, assim, lá na frente, uma carnificina e você ganhe muitas posições. Fora isso, o foco é realmente olhar pra frente, fazer a sua corridinha ali, pilotar as poucas voltas que você, né, por volta de menos de 20 voltas, deve ser umas 17, 16, 18 por aí mais ou menos, nos Estados Unidos, e entregar o carro, e daí focar em fazer a classificação direito pro amanhã no sábado, pra daí na corrida de domingo, de fato, focar e trazer o melhor resultado. No final das contas é um resultado que decepciona por conta de como foi também, mas o Bortoleto acaba errando também, na primeira volta ele erra, a gente tem que falar quando ele erra, e acaba que ele vai largar de último lugar. Bom, a gente teve também as duas Haas caindo, né? O Esteban Ocon em 19º e o Oliver Bearman em 16º e o Franco Colapinto caindo em 17º. Mas eu queria destacar a questão do Yuki Tsunoda, não porque eu vou falar, o Yuki caiu de novo, assim, olha só, vai perder a vaga. Eu acho que assim, não vou comentar mais sobre isso do Yuki, já falei em outros vídeos. Pra mim ele já tá com a vaga, com a corda no pescoço e ele vai perder a vaga dele. Eu queria trazer aqui o comentário que o Spot Noda trouxe pra gente. Disputa Yuki versus Lawson maior que a disputa Piastri versus Lando. Isso porque a gente sabe que ainda existe essa possibilidade, né? Na teoria, bem na teoria, essa briga do Yuki Tsunoda com o Liam Lawson pela vaga na Red Bull, bem na teoria, a gente sabe que na prática não tem uma briga. Na Red Bull não, no caso, na Racing Bulls. E hoje, né, como eu falei, teve aquele caos, aquele bolo de carros todos, e dois dos carros que faziam parte desse bolo eram Liam Lawson e Yuki Tsunoda. E ele, sabendo da sua situação e tentando sair logo pra melhorar seu tempo, pra tentar fazer alguma coisa, ele tentou ultrapassar o Liam Lawson 2 vezes, e o Liam, enquanto eles estavam na outlap, né, preparando, assim que saíram dos boxes ali, foi na curva 1, na curva 2, 3 ali, o Yuki Tsunoda tentou ultrapassar e o Liam Lawson fechou ele. Os dois chegaram em vários momentos disputar roda a roda a posição ali na fila da classificação, e o Lawson fechou ele em todas as oportunidades que teve. Cara, foi realmente uma grande disputa, só essa disputa já foi maior que todas as disputas Piastri-Lando que a gente teve em 2025 até aqui. Mas no final não adiantou de muito, ele continua atrás do Lawson e também na classificação continua atrás do Lawson caindo no SQ1. E antes da gente ir pro SQ2, eu posso falar agora, finalmente, ao lançamento da loja oficial do clube, exatamente. A FG Clube tá no ar, finalmente tá no ar, demorou, atrasou, eu sei que atrasou, eu realmente peço desculpas por isso, mas ela tá no ar. A gente ainda tem poucas estampas, são 2 páginas de estampa só, mas tem estampa já de vários pilotos, algumas piadas, alguns termos famosos do mundo da Fórmula 1 já estão disponíveis aqui no site da FG Clube, e por ser o lançamento da FG Clube vai ter frete grátis para todo o Brasil. É só usar o cupom Clube da F1, grande tudo junto, como tá aparecendo aqui na tela, em qualquer uma das compras que você fizer, que você vai garantir frete grátis nela. É um projeto que eu tava muito ansioso há muito tempo e agora finalmente tá no ar, você pode entrar lá na loja. O link vai estar aqui no comentário fixado, claro, para você entrar lá, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa. E se você comprar agora, nesse final de semana, além de aproveitar o frete grátis que tá tendo, você consegue receber ela antes do GP de Interlagos. Então se você vai para Interlagos, é sua chance de comprar aí a camisa de algum piloto que você gosta ou alguma camisa tematizada ali para você usar em Interlagos. Então ainda dá tempo de comprar para chegar antes de Interlagos. E não tem só camisas, a gente também tem algumas garrafas e tem copo térmico também. A gente vai adicionando mais produtos ao longo do tempo. Inclusive, se você tem alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Mas, por enquanto, eu tô muito feliz de poder anunciar que a loja tá no ar. A gente já tem alguns produtos muito legais, recomendo demais você lá dar uma olhada. E se você quiser, já aproveita que vai estar com frete grátis e usa o cupom Clube da F1. Partindo então pro SQ3, a gente teve Charles Leclerc em 10º lugar, Alexander Albon em 9º, Lewis Hamilton em 8º, Carlos Sainz em 7º, Fernando Alonso em 6º, George Russell em 5º, Nico Hülkenberg em 4º, Oscar Piastri em 3º, Lando Norris em 2º e Max Verstappen na pole position da corrida sprint desse sábado. No SQ2 a gente teve as quedas de Liam Lawson, Lance Stroll, Pierre Gasly, Isack Hadjar e Andrea Kimi Antonelli. O nosso primeiro nome, Liam Lawson, também sofreu do mesmo mal do Bortoleto. Ele teve a volta dele deletada no SQ2 e por conta disso acaba caindo no SQ2. Além dele a gente teve o Lance Stroll, né? Tá ali existindo, fazendo o que sabe fazer de melhor. O Pierre Gasly é o 13º colocado. Uma boa classificação, considerando que a Alpine pode entregar. É o máximo que você vai ver esse carro largando mesmo. Então não tem muito o que
dizer a partir daqui. Isack Hadjar também cai no SQ2 e aqui fica a nossa grande surpresa, que foi o Andrea Kimi Antonelli em 11º. E eu vou trazer um comentário falando de uma equipe com seus 2 carros que passaram por SQ3, mas que complementa esse Andrea Kimi Antonelli em 11º lugar. E eu vou trazer o comentário do Apollo KKH, tudo normal com a Ferrari passando sufoco para passar do SQ2. Isso porque o Andrea Kimi Antonelli estava com a vaga dele garantida no SQ3 até os segundos finais do SQ2, porque as 2 Ferraris estavam caindo. Então, na verdade, tanto o Hadjar quanto o Antonelli estavam garantindo a vaga no SQ3, e nos segundos finais, as Ferraris foram lá e conseguiram arrancar uma volta para passar. O Charles Leclerc, se não me engano, ele consegue botar o carro dele em 8º lugar, e o Hamilton bota em 10º. A Ferrari realmente sofrendo mais uma vez, sofrendo muito aqui em Austin. Até no SQ1 parecia que ia fazer sua graça, com o Hamilton inclusive chegando a ficar lá entre os 3 melhores por um bom tempo. Eu não lembro se ele termina ou volta o tempo final do SQ3 entre os 3 melhores, mas ele fica entre os 3 melhores por um bom tempo lá no SQ3, no SQ1, quero dizer. E no SQ2 chega e as 2 Ferraris sofreram, porque a primeira volta delas foi horrível e elas iam ser eliminadas. Elas fizeram essa volta no finalzinho e no sufoco passaram ali com o Leclerc em 8º e o Hamilton em 10º. Então, mais um final de semana deplorável. Deu pra ver que agora... Deu pra ver não, né? A Ferrari agora finalmente deixou de focar no carro de 2025 e tá focando no carro de 2026. Então, pra você que é tifose, eu sinto te informar, não vai mudar muito mais isso aqui, tá? O que a gente tá vendo aqui vai seguir essas próximas 6 corridas. Claro que uma pista ou outra pode favorecer um pouco mais o carro ali, mas essa Ferrari vai ficar nesse sofrimento até o final do ano e provavelmente, muito provavelmente, vai perder o P4. O P4 não, o P3 nos construtores vai terminar em P4 atrás da Red Bull, inclusive. Então a gente teve muitas coisas interessantes acontecendo nesse SQ3. O primeiro tópico é a inversão ali das Ferraris, né? No SQ2 o Leclerc passa em 8º e o Hamilton em 10º. Dessa vez o Leclerc fica com o 10º tempo e o Hamilton com o 8º. Falei já das Ferraris ali um pouco mais no SQ2, não acho que vai mudar muito. Eu acho que isso vai ser as Ferraris até o final do ano, né? Os 2 pilotos, inclusive, estão cobrando equipe. A gente teve essa suposta reunião de emergência que aconteceu com pilotos, chefe de equipe, engenheiros-chefe lá da equipe, nessa semana agora, com, assim, supostamente com duras críticas. Foi meio um clima bem pesado, bem intenso essa reunião secreta que teve. Reunião secreta que todo mundo sabe no caso, né? Reunião de emergência. E vamos ver, né, em relação a 2026, a diretriz que vai ser tomada, as mudanças que precisam ser feitas. Vamos esperar pra ver em 2026, porque 2025, honestamente, não tem mais o que falar muito, não. As Williams conseguiram um 9º e um 7º lugar, boa classificação. O Sainz realmente se encontrou depois de Baku. O Sainz realmente se encontrou depois de Baku, ele conseguiu ganhar essa confiança, ganhar essa vontade ali que parecia que estava faltando nele, se bem que em classificação, o Sainz ele já estava bem antes de Baku, ele já estava se classificando bem até mesmo antes de Baku, isso é um fato, mas ele não conseguia converter na corrida, ele estragava os resultados dele na corrida. Agora ele vem conseguindo manter isso, ele foi bem em Baku, obviamente, pegando um pódio, e em Singapura também fez uma grande corrida para terminar na zona de pontuação, larga do lado fundo da 18ª colocação. Agora, mais uma vez ele faz uma boa classificação numa corrida sprint, vamos ver se ele consegue manter, são pontinhos importantes para Williams pensando no campeonato de construtores, que ela ainda está numa briga ativa pela 5ª colocação, ainda mais porque você tem 2 concorrentes largando na frente, né? O Alonso largando logo na frente na 6ª colocação e o Hülkenberg ali na frente em 4º. Claro que sprint você faz menos pontos. Se seus adversários vão fazer pontos, que você faça também o mínimo lá de pontos que você conseguir para que eles não cheguem tão perto de você. Ao invés de diminuir 6 pontos de você, eles diminuem só 4. Esses 2 pontinhos podem fazer uma diferença no final do campeonato. O Alonso mais uma vez faz uma grande classificação, ele vem conseguindo fazer boas classificações. Nessa temporada, coloca o carro da Aston Martin em 6º lugar, o problema é que geralmente a Aston Martin deixa ele na mão na corrida de alguma forma. Mas boa classificação do Alonso mais uma vez. O George Russell coloca o carro na melhor maneira que ele poderia, a Mercedes volta à posição que você esperava da Mercedes. O que aconteceu em Singapura foi um ponto fora da curva, é algo que ninguém conseguiu prever. Ninguém esperava a Mercedes tão bem em Singapura, mas eles fizeram aquilo e o George Russell capitalizou a sua vitória. Aqui, na verdade eu não vou nem dizer o melhor que ele poderia fazer, porque ele poderia pegar P4. Ele não pegou por conta de uma volta incrível de Nico Hülkenberg, e a gente tem até um comentário aqui do GC Marques falando
A Sauber é a maior incógnita desse ano. O carro pode estar numa carroça, mas de algum jeito o Huck e o Bortoleto conseguem fazer milagres. E dessa vez foi a vez do Hülkenberg. O Bortoleto já fez alguns milagres com essa carroça. Agora o Hülkenberg conseguiu botar essa Sauber em quarto lugar, do nada. O homem desaposentou, ele aposentou depois do pódio, conquistou o pódio e falou, esquece família, vou entrar na fila do INSS, tenho contratinho até o final de 2026 ali, tô preso aqui mesmo, já peguei meu pódio, só vou esperar o ano que vem. Hoje em Austin ele decidiu, cara, quer saber, e se eu pilotar? E se eu voltar a pilotar, sabe? Só na brincadeira, só na zoeira. Ele foi lá e meteu uma P4. Uma classificação absurda do Hülkenberg, mostra que o carro da Sauber tinha capacidade de entregar uma boa classificação e o Gabriel poderia ter feito isso se não tivesse errado na primeira volta e na segunda volta não tivesse sido atrapalhado pelos problemas. Então, o Hülkenberg consegue fazer uma grande volta, mostra que o carro tá aqui e dá uma expectativa muito grande pra gente pro final de semana, pelo menos pra classificação principal amanhã. Mas no final da tarde também, né? Se eu não me engano, às 6h30. Me fugiu o horário que vai ser a classificação amanhã, mas eu acho que é 6h30 também. E o que pode fazer nesse domingo em Cota. Tô bem ansioso pro que vai acontecer com essa Sauber no resto do final de semana, mas o Nico aí prova que ele pode, quem sabe, sonhar com um outro pódiozinho ali. Se uma das McLaren se toca ali, alguém roda, alguém erra a frenagem ali na curva 1, leva o Verstappen com ele. O Huck tá ali pra pegar o pódiozinho de novo. É sprint, mas tá ali pra pegar o pódiozinho. Agora, sobre esse terceiro lugar do Oscar Piastri, eu quero fazer uma observação que é importante. Eu vou trazer ela no comentário do Moreira. Após Monza, o Piastri tá amando tomar do Verstappen e do Norris. Cara, parece que desde Monza, né? Após Monza não, desde Monza. O Piastri, ele meio que deu uma desligada. E realmente uma desligada, porque o tempo dele foi mais de 3 décimos atrás do tempo do Norris. O Norris, ok, ele perde a pole position pro Verstappen, mas ele fica ali menos de 1 décimo atrás do Verstappen. Ele ainda ficou próximo. O Piastri levou 3 décimos do Norris, que ficou em segundo lugar. Desde Monza, o Piastri, apesar de ter classificado na frente lá em Monza, né? Ele, desde Monza, não tá mais conseguindo se manter. Apesar de ter se classificado na frente em Singapura, ele perde a posição. Tem o toque ali que, de novo, foi lance de corrida, não tem nada de errado naquele lance ali, não tinha que devolver a posição o Norris. Mas, de novo, o Oscar Piastri deixando um pouco a desejar dessa vez na classificação. Tudo bem que a sprint é menos pontos. Eu acredito que o Oscar ele deve estar tentando jogar no seguro ali. Ele deve estar muito no tipo, cara, é só não fazer merda, que eu não perco esse campeonato. Mas se você ficar com esse pensamento, se o Max vence todas as corridas, você termina todas em terceiro, contando as sprints, isso é suficiente para o Max Verstappen passar o Piastri. Então o Piastri não pode ficar se dando esse luxo de tomar dos dois e ficar terminando em terceiro toda a corrida, porque se o Max vence tudo, o que é muito difícil de acontecer, mas não impossível, o Piastri ainda perde esse campeonato. Ele precisa dar uma melhorada, ele precisa garantir os P2 pelo menos. Não precisa nem ganhar, mas ele precisa garantir uns P2 nessa brincadeira. Ele precisa, porque também tem a ameaça do próprio Lando Norris. Se o Lando Norris vai ficar terminando na frente dele toda a corrida, uma hora vai chegar. Então ele precisa começar a ter cuidado com esses resultados que ele vem tendo. E por fim, né, a pole position ali, como o RKCS trouxe, Verstappen viciado em sprint, moleque. Minha previsão da pole sprint foi exatamente por isso, que o Verstappen é viciado em sprint. O mano é viciado em sprint. Bota esse, se o sonho do Domenicali for verdade e ele encher o campeonato de sprint, pode entregar já o título pro Verstappen. Quanto mais sprint, mais vitória pro Verstappen, porque esse mano em sprint, ele já é o monstro no normal, né? Em sprint ele é outro nível. Por algum motivo esse cara vira um monstro na sprint. E ele pega essa pole position. Eu não dou como certeza a vitória, mas assim, mais de 50% de chance, se eu tivesse que apostar, eu apostava no Verstappen. Ainda acho que vai ser uma boa corrida, mas vai ter o Lando ali pressionando, vai ter uma disputa interessante entre os dois pela vitória amanhã, mas se eu tivesse que apostar agora, eu apostava que o Verstappen mantém essa liderança e vence, assim como foi minha previsão pro final de semana de que ele pegaria a pole e venceria a corrida sprint. E eu acho que ele vai fazer isso mesmo amanhã na corrida sprint que a gente vai ter. Porque o cara é viciado, ele vence todas as sprints, é uma máquina de vencer sprints
simplesmente Max Verstappen, o rei das sprints. Mas aí tá o que aconteceu na classificação sprint do GP dos Estados Unidos de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, o que você mudaria aqui também do vídeo, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube de outra forma, se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é uma forma simbólica, é só uma maneira de você que gosta do clube ajudar esse projeto a poder continuar crescendo e evoluindo e fazendo todos esses conteúdos que a gente pode fazer pra vocês. Lembrando também, pra você não esquecer de dar uma olhada no FG Clube, que é a loja oficial agora do Clube da F1, porque tá com o cupom de frete grátis, o Clube da F1, durante tempo limitado. Então corre, o link tá no comentário fixado pra você não perder essa promoção. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.